O sermão e a pregação. Ainda estamos procurando estabelecer a proposição de que a pregação é a tarefa primordial da igreja, bem como do ministro da igreja. Citamos provas bíblicas desta proposição, além de provas extraídas da história eclesiástica. Depois nos esforçamos por desdobrar o argumento teológico, mostrando como a nossa própria teologia insiste nisso, por causa do tema que estamos abordando. Tendo feito isso, começamos a considerar algumas objeções a toda a questão. A primeira objeção foi, aspas, os tempos não mudaram? Fecha aspas. E a segunda foi, aspas, tudo isso não pode ser feito agora por meio da leitura, da televisão, do rádio e assim por diante? Fecha aspas. Isso nos traz a uma terceira objeção que indaga, aspas, tudo isso não poderia ser realizado mais perfeitamente por meio de debates em grupos? Porque tem de ser feito por meio da pregação? Porque esta forma específica não poderia ser a pregação substituída por alguma espécie de, aspas, diálogo, fecha aspas, conforme atualmente o chama, ou por meio da troca de pontos de vista? Não devemos encorajar a apresentação de mais perguntas ao término do sermão, bem como um diálogo entre o ministro e os ouvintes, tudo naturalmente no âmbito da igreja? Fecha aspas. Além disso, tem sido sugestão que isto poderia ser feito na televisão por meio de debates, que haja debates em mesa redonda entre crentes e não crentes, os quais discutirão entre si. A sugestão é que isto não é somente um bom método de evangelização, o qual torna conhecida a mensagem bíblica, mas também, na época presente, um método superior à pregação. Uma vez que este método está obtendo grande apoio e certamente grande publicidade em muitos países nestes dias, temos de abordar o assunto. Gostaria de apresentar minha resposta na forma de uma outra reminiscência pessoal, e adoto esta forma para que os princípios envolvidos recebam maior destaque. Lembro-me que por volta de 1942 recebi o convite para participar de um debate sobre religião com um personagem muito famoso naquele tempo, a saber, o falecido Dr. C.E.M. Joad. Ele fora alvo de intensa publicidade, para não dizer notoriedade, por haver tomado parte do programa de rádio chamado de Conferência de Cérebros. Ele era um orador popular, que na época tinha ideias que pendiam mais ou menos para o ateísmo. Pediram-me que debatesse com ele sobre religião na Sociedade de Debates União, na Universidade de Oxford. Não preciso incomodá-lo descrevendo as circunstâncias que estavam por trás do convite, nem as razões por que me pediram que fizesse aquilo, mas, na realidade, tudo se originou das minhas pregações. Esse é um dos motivos por que menciono o fato. Eu tomava parte em uma missão naquela universidade e o convite me foi dirigido como resultado direto de um sermão que preguei certo domingo à noite. Não aceitei o convite, recusei-me a participar do debate. Eu estava certo em rejeitar aquele convite? Muitos tomaram a posição de que eu estava errado, de que aquela era uma oportunidade excelente para pregar e expor o evangelho, porquanto a própria fama do Dr. Joad atrairia numerosa audiência que viria ao debate, de que isso também obteria a atenção da imprensa e assim por diante. Assim, muitos sentiram que eu estava rejeitando e perdendo uma maravilhosa oportunidade de evangelizar. Porém, naquela ocasião, afirmei com convicção, como faço até hoje, que a minha decisão era a decisão correta. A parte de qualquer das razões detalhadas que darei, penso que toda aquela abordagem seria errônea. A minha impressão é que experiência desse tipo mostra com clareza que ela raramente é bem-sucedida ou conduz a algo bom. Ela provê entretenimento, mas até onde posso ver, baseado em minha experiência e conhecimento a respeito do assunto, ela raramente é frutífera ou eficaz como meio de ganhar pessoas para a fé cristã. Mais importante ainda, porém, são as minhas razões detalhadas. A primeira delas é, e para mim é uma razão suficiente por si mesma, que não podemos debater ou discutir sobre Deus. Ele não é um tema para debates, porque ele é quem ele é e o que ele é. Dizem-nos que o incrédulo não concorda com isso,
E essa afirmação é perfeitamente verdadeira, mas não faz nenhuma diferença. Cremos nisso, e asseverá-lo faz parte da nossa causa. Firmados no ponto de vista que mantemos, crendo naquilo que acreditamos sobre Deus, não podemos, em circunstância alguma, permitir que ele seja reduzido a tema para discussões, debates ou investigações. Nesta altura, alicerço o meu argumento na palavra dirigida pelo próprio a Moisés diante da sarça ardente. Êxodo 3, versos de 1 a 6. Repentinamente, Moisés começou a ver o admirável da sarça ardente e quis aproximar-se para examinar aquele espantoso fenômeno. Mas foi repreendido imediatamente por uma voz que lhe disse, aspas, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Fecha aspas. Esse me parece ser o princípio normativo de todo este assunto. Nossa atitude é mais importante do que qualquer coisa que fazemos em detalhes e conforme somos lembrados na Epístola aos Hebreus, sempre devemos nos aproximar de Deus, aspas, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Fecha aspas, Hebreus 12, 28 e 29. Para mim, esta é uma questão extremamente vital. Debater sobre o ser de Deus de maneira casual, assentados confortavelmente em uma poltrona, fumando um cachimbo, um cigarro ou um charuto, isto é para mim algo que jamais deveríamos permitir, porque Deus, conforme venho dizendo, não é uma espécie de conceito ou, aspas, X, fecha aspas, filosófico. Cremos no Deus Todo-Poderoso, glorioso e vivo, e não importando o que seja verdade a respeito das outras pessoas, nunca devemos nos colocar ou deixar que nos coloque numa posição em que estaremos debatendo sobre Deus como se ele fosse uma proposição filosófica. Para mim, esta é uma consideração que sobrepuja as demais e é suficiente em si mesma. Ainda existem outras razões de apoio que se originam dessa. O segundo argumento que apresento é este. Ao debatermos sobre estas questões, estamos lidando com o mais sério e mais solene assunto da vida. Estamos lidando com algo que cremos afetará não somente a vida daquelas pessoas com as quais nos importamos enquanto estão no mundo, mas também o seu destino eterno. Noutras palavras, o próprio caráter e natureza do tema é tal que não é possível encaixá-lo dentro de qualquer contexto, exceto no contexto da mais séria e meditativa atmosfera que conhecemos ou somos capazes de criar. Nunca devemos nos aproximar desse tema de maneira leviana ou com mero espírito de debate. Além disso, esse tema jamais deve ser considerado assunto para entretenimento. Parece-me que estas supostas discussões e diálogos sobre religião transmitidos pela televisão e pelo rádio geralmente não passam de entretenimento. Períodos de tempo idênticos são concedidos ao incrédulo e ao crente. Há também os ataques e contra-ataques do debate, com jocosidade e diversão. O programa é planejado de tal modo que o tema não pode ser abordado com profundidade. O meu protesto é que o assunto sobre o qual estamos interessados é tão desesperadamente sério, vital e urgente que jamais podemos permitir que seja abordado dessa maneira. Posso apresentar na forma de uma comparação uma razão firme e excelente que justifica por que estou dizendo isso. Qualquer um de nós pode desenvolver uma doença muito grave ou ser atacado subitamente por esse tipo de doença. Não somente podemos sofrer dores intensas com febre alta, mas também sentirmos-nos desesperadamente enfermos. Nosso médico encara a situação com grande seriedade e busca uma opinião diferente e mais acurada. Alguém apresentaria a sugestão de que, nessas condições, nesse estado, o doente realmente desejaria uma discussão e um debate sobre as possibilidades rivais, uma discussão realizada de maneira leviana, em que uma proposição seria exposta para ser criticada e avaliada, e depois outra discussão e assim por diante? Todos nos ressentiríamos disso. Enfatizaríamos que nossa vida corre perigo, que esta não é uma ocasião para debates, discussão e leviandade. Quando estamos nesse estado e condição, buscamos a certeza, o tratamento sério, a esperança e a possibilidade de sermos curados e ficarmos em boas condições de saúde. Ficaríamos ressentidos da jocosidade e da atitude de indiferença por causa da urgência do caso, e estaríamos, de fato, com toda razão. Ora, se isto é verdade em referência à saúde física e ao bem-estar, quanto mais deve ser verdade em referência aos males e enfermidades da alma
e ao destino eterno do homem. Não posso enfatizar demais este assunto. Isso deve servir como repreensão para todos nós. E receio que nós, cristãos, assim como os incrédulos, precisamos ser lembrados disto. Frequentemente discutimos teologia de maneira casual, como debatemos muitos outros assuntos, e como se estivéssemos lidando com algo inteiramente à parte da nossa vida, de nosso bem-estar e de nosso destino eterno. Mas isso está obviamente errado. Sempre estamos envolvidos de modo pessoal e vital neste assunto, se realmente acreditamos naquilo que alegamos crer e afirmamos que cremos. Essas questões jamais deveriam ser tratadas em termos de debate ou em ambiente de debate e discussão. São coisas por demais sérias e solenes, pois o nosso verdadeiro viver neste mundo e o nosso destino eterno estão em jogo. Em terceiro lugar, há um sentido em que esse debate, discussão ou diálogo é impossível, devido à ignorância espiritual do homem natural, o incrédulo. Assevero que o incrédulo é incapaz de participar de uma discussão sobre tais assuntos. Naturalmente, isso se deve à boa razão de que ele está cego para as coisas espirituais e se encontra em um estado de trevas. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 2, verso 14 que, aspas, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, fecha aspas. O homem acha-se totalmente destituído de entendimento espiritual. Todo o argumento de 1 Coríntios 2 é que estas coisas, aspas, se discernem espiritualmente, fecha aspas, pertencem à esfera da verdade espiritual, são expressas em terminologia e linguagem espirituais e só podem ser compreendidas pela mente que já é espiritual. O, aspas, homem natural, fecha aspas, incrédulo, disse Paulo, é incapaz de fazer isso. É claro, pois, que se ele não pode fazer isso, você não pode manter um debate com ele a respeito destas coisas. Noutras palavras, não existe ponto neutro no qual o crente e o incrédulo podem se encontrar, ou seja, não existe um ponto de partida comum a ambos. Toda a nossa posição como crente é o oposto e antítese da posição do incrédulo e serve de completa condenação da posição dele. Isto torna praticamente impossível qualquer discussão ou debate sobre estes assuntos. Passa agora a um quarto ponto que reforça o que já foi dito. Afirmo que aquilo que o homem natural precisa, acima de tudo, é de ser humilhado. Isto é essencial, antes que possamos fazer qualquer coisa com ele. O problema crucial do homem natural é o seu orgulho. Este ponto é desenvolvido na segunda metade de 1 Coríntios 1. Aspas, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? O argumento do apóstolo é que Deus não entra em discussão com o homem, mas o leva a parecer tolo. O homem precisa ser humilhado porquanto gloria-se em si mesmo, enquanto a posição cristã diz, aspas, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, fecha aspas. A primeira coisa a ser feita com o homem que não aceita a fé cristã é humilhá-lo. Este é o primeiro ponto essencial, aspas, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, fecha aspas. Ou conforme nosso Senhor apresentou pessoalmente a questão, aspas, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Fecha aspas. Mateus 18, verso 3. Essa é uma declaração vital, uma afirmativa determinadora e se aplica a todos. Todas as pessoas têm de converter-se e tornar-se, aspas, como crianças. Fecha aspas. Tudo o que elas sabem, tudo o que elas são, tudo o que possuem, tudo o que têm realizado é totalmente inútil nesse domínio. Não haverá esperança para elas enquanto não tomarem consciência de sua completa ruína e não se tornarem, aspas, como crianças, fecha aspas. Por conseguinte, é óbvio que não podemos nem devemos debater ou discutir de igual para igual essas questões com os incrédulos. Fazê-lo seria negar o postulado cristão inicial. De fato, nosso Senhor foi mais além quando proferiu estas palavras, aspas, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai.
E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Fecha aspas, Mateus 11, 25 a 27. As Escrituras nos revelam a verdade por intermédio da iluminação, que só o Espírito Santo pode proporcionar. Meu argumento, portanto, é que toda essa noção de realizar debates, discussões ou troca de opiniões a respeito desses assuntos é algo contrário ao próprio caráter e natureza do Evangelho. Portanto, rejeito todos esses substitutos modernos da pregação e afirmo que só existe um caminho, o caminho adotado pelo próprio apóstolo Paulo em Atenas. Já citei este versículo, aspas, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, fecha aspas. Esta declaração é essencial, exige o primeiro lugar. Não pode haver troca de ideias proveitosas enquanto esta declaração não tiver sido feita e as pessoas não tiverem recebido certa quantidade de informação. Esta, aspas, declaração, fecha aspas, é algo que nós, a igreja e o pregador, com exclusividade, podemos fazer. E esta é a primeira e mais importante coisa que devemos fazer. Falta agora tratar apenas de mais um outro argumento ou objeção, a saber, que isso pode estar certo na teoria, mas que as pessoas não virão para ouvir. O que fazer nessa conjuntura? É ótimo expor este maravilhoso caso. Dizem, mas as pessoas não ouvirão essas coisas nestes dias, elas não estarão interessadas, insistem em ter suas próprias afirmações e em expressar suas opiniões e assim por diante. Abordarei esta particularidade mais adiante, quando considerar, aspas, a congregação que dá ouvidos ao pregador, fecha aspas. Contudo, permita-me dizer apenas isto agora. A resposta a esta objeção é que as pessoas virão, e sempre vêm, quando há pregação verdadeira. Já apresentei evidências extraídas da história de que as pessoas sempre agiram assim no passado. Assevero que o mesmo que acontece hoje. E já tivemos ocasião de ver o motivo para isso. Deus continua sendo o mesmo e o homem continua sendo o mesmo. Mais importante ainda, não acreditar nisso indica, em última análise, que temos dado pouquíssimo lugar para o Espírito Santo e sua obra em todo este assunto. Esta obra talvez seja demorada e, frequentemente, ela é um empreendimento de longo prazo. No entanto, o meu argumento é que esta obra funciona e vale a pena, é uma obra respeitada. E tem de ser assim, porque é um método do próprio Deus. É para isso que Ele nos chama, é para isso que Ele nos impulsiona. Portanto, Ele honrará esse método. Ele sempre o honrou e continua honrando-o no mundo moderno. E depois que vocês tiverem experimentado outros métodos e planos e descoberto que este resulta em nada, serão finalmente forçados a voltarem ao método de Deus. Este é o método por meio do qual as igrejas sempre vieram à existência. Nós o vemos nas páginas do Novo Testamento, bem como na história subsequente da igreja e neste mundo moderno. Mas tudo isso nos tem conduzido repetidamente à mesma pergunta: o que é pregação? Afirmo que onde há pregação autêntica, o povo vem para ouvi-la. Por conseguinte, isto nos envolve imediatamente na discussão da pergunta: o que é pregação? Esta é, de fato, a questão vital para nós, e agora dirijo-me a ela. Minha posição é esta: a maioria dos problemas que abordamos e a maioria das situações e dificuldades que surgem, causando grande preocupação aos membros da igreja, devem-se, em última análise, ao fato de que tem havido um ponto de vista distorcido sobre a pregação e, portanto, pregação deficiente. Não penso que o próprio púlpito seja isento de culpa. Se as pessoas não frequentam os lugares de adoração, assevero que o púlpito é o primeiro responsável. Naturalmente, a tendência é lançar a culpa sobre outros fatores. A desculpa mais comum tem sido as duas guerras mundiais. Noutra época, diziam-nos que a pobreza era a explicação e que não podíamos esperar que as pessoas que tinham alimento escassos e vestes inadequadas viessem à igreja para ouvir a pregação. A pobreza, diziam-nos, era o grande obstáculo. Mas hoje, dizem-nos que a abundância é o grande problema e que a dificuldade atual é que as pessoas vivem em meio a tanta abundância, possuindo tudo, que não percebem a necessidade do Evangelho. No momento em que tentamos explicar estas coisas em termos de circunstâncias, sempre descambamos, em última instância, para alguma posição ridícula. O meu argumento é que o próprio púlpito é o responsável,
E quando o púlpito está correto e a pregação é autêntica, isso atrai e arrebanha o povo para ouvir sua mensagem. Uma vez mais, quero dizer que, em minha opinião, não houve uma época na história do mundo em que a oportunidade e a necessidade da pregação foi maior do que a que temos neste mundo moderno perturbado. O que é a pregação? O que entendo por pregação? Consideremos o assunto pelo seguinte prisma. Imaginemos um homem em pé atrás de um púlpito a falar e pessoas assentadas em bancos ou cadeiras a escutar. O que está acontecendo? O que é isto? Por que aquele homem está em pé atrás do púlpito? Qual é o seu objetivo? Por que a igreja o colocou ali para fazer tal ato? Por que aquela gente vem para ouvi-lo? O que aquele homem tem o dever de fazer? O que ele está querendo fazer? O que deveria estar fazendo? Para mim, estas parecem ser as perguntas importantes. Não devemos nos apressar a considerar técnicas, métodos, nem, aspas, o problema da comunicação, fecha aspas. Visto que essas perguntas preliminares não foram levantadas e enfrentadas, as pessoas se eleiam em todos os detalhes e discussões. Mas esta é a grande pergunta, é a consideração em torno da qual tudo gira. O que aquele homem está fazendo ali? Qualquer definição verdadeira a respeito da pregação tem a obrigação de dizer que o homem se acha ali a fim de entregar a mensagem de Deus, uma mensagem da parte de Deus para aquela gente. Se preferirem a linguagem usada por Paulo, ele é, aspas, um embaixador de Cristo, fecha aspas. É isto que ele é. Ele foi enviado, é uma pessoa comissionada e está ali de pé como porta-voz de Deus e de Cristo, dirigindo a palavra àquela gente. Noutras palavras, ele não está ali para falar com eles, nem para entretê-las. Ele está ali, e quero ressaltar isso, para fazer algo em benefício daquelas pessoas. Está ali para produzir vários tipos de resultados. Está ali para influenciar pessoas. Não lhe compete meramente influenciar uma parte do ser daquelas pessoas. Não lhes compete influenciar apenas a mente ou apenas as emoções, ou fazer pressão sobre a vontade delas, induzindo-as a fazer alguma atividade qualquer. Ele está ali para lidar com toda a pessoa, e a sua pregação tem por intuito atingir a pessoa inteira, no próprio âmago de sua vida. A pregação deve causar uma diferença tal no ouvinte, que nunca mais ele será a mesma pessoa. Noutras palavras, a pregação é uma transação entre o pregador e o ouvinte. Realiza algo em favor da alma humana, em favor de toda pessoa, do homem todo, lida com ele de um modo vital e radical. Lembro-me de uma observação que me foi dirigida há alguns anos a respeito de alguns estudos que fiz sobre o Sermão do Monte. Eu os havia publicado deliberadamente em forma de sermão. Houve muitos que me aconselharam a não fazer isso, sob a alegação de que as pessoas não apreciavam demais sermões. Disseram-me que a época dos sermões já havia passado e tentaram convencer-me insistentemente em transformar meus sermões em ensaios, dando-lhes um formato diferente. Por conseguinte, fiquei muito interessado quando um homem com quem eu conversava, um cristão leigo bem famoso na Inglaterra, me disse, aspas, gosto muito de seus estudos sobre o Sermão do Monte, porque falam ao meu coração, fecha aspas, e continuou, aspas, muitos livros me têm sido recomendados, escritos por pregadores e professores eruditos, mas o que tenho sentido sobre esses livros é que sempre parece retratar professores escrevendo para professores. Eles não falam para mim, fecha aspas, e acrescentou, aspas, contudo, o seu material fala a mim, fecha aspas. Ora, esse homem era uma pessoa de capacidade que ocupava uma posição de proeminência, mas foi assim que ele apresentou o assunto. Penso que há muita verdade em tudo isto. Ele sentia que grande parte daquilo cuja leitura lhe fora recomendada era notavelmente elevado, elaborado, erudito. Porém, conforme ele mesmo expressou, eram, aspas, professores escrevendo para professores, fecha aspas. Eu penso que este é um dos mais importantes fatores que precisamos ter em mente quando pregamos. Já me referi ao perigo de atribuir demasiada importância ao estilo literário. Lembro-me de haver lido um artigo em um jornal de literatura cerca de 5 ou 6 anos atrás. Entendi esse artigo como bastante esclarecedor, porquanto o autor frisava este mesmo fator em seu próprio campo de trabalho.
O argumento que ele empregou foi que uma das dificuldades de hoje é que, com excessiva frequência, em vez de obtermos verdadeira literatura, obtemos muito mais, aspas, críticos escrevendo para críticos, fecha aspas. Esses homens criticam as obras uns dos outros e o resultado é que, ao escreverem, a pessoas que ele tem em mente, por muitas vezes, é o crítico e não o público leitor, a quem o livro deveria ser dirigido antes de qualquer coisa. A mesma coisa tende a ocorrer com a pregação. Isso arruína a pregação, que sempre deveria ser uma transação entre o pregador e seus ouvintes, uma transação em que algo essencial e vivo estaria acontecendo. A pregação não é mera transmissão de conhecimento, há algo muito mais profundo envolvido. A totalidade do indivíduo está envolvida em ambos os lados. E se deixarmos de perceber isso, a nossa pregação será um fracasso. Quero reforçar este ponto, em particular, por meio de uma citação extraída de certo filósofo pagão, que, sem dúvida, viu claramente este ponto no que concerne à filosofia. Um jovem filósofo abordou Epíteto certo dia a fim de pedir-lhe um conselho. A resposta dada por Epíteto é um ótimo conselho até para os pregadores. Disse ele, aspas, a sala de palestras de um filósofo é uma sala de cirurgia. Quando alguém sai dali, não deveria sentir prazer, e sim dor, pois ao entrar havia algo errado com ele. Um homem deslocou o ombro, outro tem um abscesso, o outro sofre dor de cabeça. Porventura, serei eu o cirurgião que se assenta e lhe dá uma fieira de belas frases, para que você me louve e vá embora, tal qual chegara, o homem do ombro deslocado, o homem que tem um abscesso, o homem que sofre dor de cabeça? É com esta finalidade que o jovem sai de seus lares e deixa seus pais, sua parentela e sua casa, para dizerem, aspas, bravo por suas excelentes conclusões morais. Foi assim que agiram Sócrates, ou Zeno, ou Cleantes, fecha aspas. Isto é muito importante para o pregador. Epíteto afirma que isto é verdadeiro, até no caso de um filósofo, porque ele não discute problemas e questões abstratas. A própria filosofia deveria preocupar-se com os homens, com temas vivos, com problemas e com condições. Essa é uma situação das coisas, assegura ele. As pessoas veem porque há algo errado com elas. Metaforicamente falando, um homem deslocou o ombro, outro tem um abscesso, o outro sofre de dor de cabeça. Isto é verdade, e sempre será verdade em todas as congregações. As pessoas não veem a igreja apenas como mentes ou intelectos, mas como pessoas totais, em meio ao turbilhão da vida, com todas as suas circunstâncias e problemas, com suas dificuldades e provações, e o dever do pregador consiste não somente em lembrar-se disso, mas em pregar de acordo com isso. Ele está lidando com pessoas vivas, que estão em necessidades e tribulações, às vezes inconscientemente. Compete ao pregador torná-las cônscias deste fato e lidar com ele. A pregação é uma transação viva. Ou consideremos outra afirmativa do mesmo Epíteto, aspas, digam-me, fecha aspas, afirmou ele em desafio aos filósofos, um desafio igualmente válido para os pregadores, aspas, digam-me quem, após ter ouvido uma conferência ou um discurso de vocês, ficou ansioso ou refletiu a respeito de si mesmo, fecha aspas. Esse é o grande teste. Se as pessoas podem ouvir-nos sem ficarem ansiosas ou refletir a respeito de si mesmas, não estamos pregando, aspas, ou quem, fecha aspas, indaga Epíteto, aspas, ao sair da sala, disse, o filósofo pôs o dedo nas minhas faltas, não posso mais comportar-me desse modo, fecha aspas. Esta é uma excelente explicação do meu ponto de vista sobre a pregação. Isto é o que a pregação tenciona fazer. Ela fala conosco de tal maneira que nos põe sob julgamento. E lida conosco de tal modo que sentimos estar envolvida toda a nossa vida e saímos dizendo, aspas, jamais poderei voltar a viver como vivia antes. O que ouvi criou algo diferente em mim. Agora sou uma pessoa diferente em resultado de ter ouvido isto. Fecha aspas. Epíteto acrescenta que se você não fizer isso, então o maior elogio que você obtém ocorre quando alguém diz para outrem, aspas, foi um belo discurso sobre Xerxes. Fecha aspas. E o outro responde, aspas, não, eu gostei mais do trecho sobre a batalha de Termópilas, fecha aspas.
Pois nesse caso, como é fácil de perceber, nada foi conseguido com eles em hipótese alguma. Antes, achavam-se ali assentados distraidamente a avaliar e a julgar o orador. Um deles gostou desta citação, o outro apreciou esta ou aquela alusão histórica. Tudo não passara de um entretenimento muito interessante, muito atrativo, muito estimulante para o intelecto, mas nada realizou para os ouvintes, que saíram elogiando apenas este ou aquele aspecto do desempenho do pregador. Para mim, não é isso que a pregação tem o propósito de ser. A pregação autêntica é aquela que lida com toda a pessoa. A pregação em que o ouvinte se sente envolvido e sabe que foi profundamente tocado e exortado por Deus por meio do pregador. Alguma coisa aconteceu nele mesmo e em sua experiência, e isso afetará toda a sua vida. Eis, portanto, uma definição geral da pregação. Porém, o que exatamente está fazendo aquele homem no púlpito? Esse é o objetivo, esse é o propósito, mas o que ele está realmente fazendo? Neste ponto, creio que precisamos traçar uma linha de distinção entre dois elementos da pregação. Antes de tudo, há o sermão ou a mensagem, o conteúdo daquilo que está sendo anunciado. Mas, em segundo lugar, há o ato de pregar, a forma, podemos assim dizer, ou o que comumente é chamado de, aspas, pregação, fecha aspas. É lamentável que esta palavra, aspas, pregação, fecha aspas, não esteja confinada a este segundo aspecto, que podemos descrever como o ato de entregar a mensagem. Meu interesse é enfatizar essa autêntica distinção entre a mensagem e a entrega da mensagem, a transmissão da mensagem. Quero tentar mostrar-lhes o que pretendo dizer com esta distinção. Lembro-me de haver sido informado a respeito de uma afirmação feita em certa ocasião pelo falecido Dr. J. D. Jones, de Bournemouth, na Inglaterra. Ele estava pregando em determinado lugar quando certo número de ministros locais foi convidado a ter uma entrevista com ele após o culto vespertino. Um deles lhe fez aquela pergunta tão frequentemente apresentada aos pregadores mais idosos, aspas, qual foi o maior pregador que o senhor já ouviu? Fecha aspas. Sua resposta foi bastante discriminadora. Ele respondeu, aspas, não sei se posso lhe dizer qual o maior pregador que já ouvi, mas isto posso lhe dizer com toda certeza. A maior pregação que já ouvi foi a de John Houghton, fecha aspas. Isso ressalta muito bem esta distinção vital. Como você percebeu, quando lhe perguntaram qual o maior dos pregadores, ele sentiu que o termo era por demais inclusivo. Incluía a pessoa do pregador, o seu caráter, o seu sermão e assim por diante. Ele sentiu dificuldade em mostrar-se definido e exato em asseverar que um homem era superior a todos os outros. Porém, no que diz respeito à pregação propriamente dita, ou seja, o ato de transmitir a mensagem a outros, ele não tinha dúvidas. Era aquele homem em particular, o Dr. John A. Houghton, ex-ministro da Capela de Westminster, em Londres. Ora, esse é o tipo de distinção que gostaria de fazer entre a mensagem e o ato de entregá-la. Consideremos uma outra ilustração. Lembro-me de haver lido a declaração de um grande pregador nos fins do século XVIII do país de Gales. Ele estabelecia certo aspecto distinto entre os dois maiores pregadores evangelistas daquele século. Um deles era George Whitefield, que era tão famoso nos Estados Unidos quanto era na Inglaterra e que, sem dúvida alguma, foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. O outro era um pregador chamado Daniel Rowland, do país de Gales. Foi contemporâneo de Whitefield e sobreviveu a este cerca de 20 anos. Ele era outro grande pregador, outro grande orador. Ao homem a quem me refiro, David Jones, de Leagan, no sul do país de Gales. Pediram que avaliasse a diferença entre Whitefield e Daniel Rowland na qualidade de pregadores. Em sua resposta, David Jones disse, aspas, quanto à oratória, a entrega da mensagem ao próprio ato de pregar e a elevar a congregação às alturas excelsas, levando-os até aos céus, na realidade, bem pouca diferença eu poderia detectar entre eles. Um foi tão bom quanto o outro. A única grande diferença que havia entre eles, fecha aspas, continuou, aspas, era esta. Sempre podíamos ter certeza de ouvir um bom sermão da parte de Rowland, mas nem sempre de Whitefield, fecha aspas. Encontramos aí a mesma distinção.
Podemos ter boa pregação mesmo com um sermão deficiente. Isto é uma possibilidade real. Falarei novamente sobre isso mais adiante noutra conexão, mas, por enquanto, me interessa apenas mostrar que na pregação existe uma diferença essencial entre esses dois elementos. Há um sermão que o pregador preparou e o ato, fecha aspas, de entregar este sermão. Eis outra maneira de dizer isto. Certo dia chegou um homem, penso que isso aconteceu realmente em Filadélfia, ao grande George Whitefield, e perguntou se poderia imprimir os seus sermões. Whitefield lhe respondeu, aspas, bem, não faço nenhuma objeção, se você o quiser, mas jamais poderá colocar na página impressa os relâmpagos e os trovões, fecha aspas. Esta é a distinção. O sermão e, aspas, os relâmpagos e os trovões, fecha aspas. Para Whitefield, isso era muito importante. Também deveria ser muito importante para todos os pregadores, conforme espero demonstrar. Pode-se reduzir um sermão à forma impressa, mas não se pode fazer isso com os relâmpagos e os trovões. Isso só ocorre no ato de pregar e não pode ser transmitido por meio da fria página impressa. De fato, o ato de pregar frustra os poderes de descrição dos melhores repórteres. Portanto, essa é a nossa divisão básica do assunto. Então, começaremos pelo sermão. Uma vez mais, terei de dividir o assunto em duas sessões. No que concerne ao sermão propriamente dito, temos, em primeiro lugar, o conteúdo, a mensagem e, em segundo lugar, temos a forma outorgada a esse conteúdo ou mensagem. Nisso, uma vez mais, há uma importantíssima distinção. Começamos pelo conteúdo. O que determina o conteúdo de nossa mensagem, de nosso sermão? Minha sugestão é que um excelente texto bíblico que enfoca nossa atenção sobre este ponto em particular é a famosa declaração de Pedro quando ele e João andavam pelo interior do templo certa tarde durante o período de oração. Subitamente, viram-se frente a frente com um homem incapacitado diante da porta formosa do templo. Esse homem olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. Já receberam esmolas de muitas pessoas. Isso era tudo quanto o mundo podia fazer em benefício dele. Não podia curá-lo, mas podia ajudá-lo a viver, a existir e a melhorar um pouco sua triste sorte, dando-lhe certo conforto. Assim ele olhou para aqueles dois homens, esperando receber deles alguma coisa. Entretanto, não recebeu aquilo que esperava. Pedro falou-lhe desta maneira, aspas, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Fecha aspas. Atos 3, versos de 1 a 6. Que mensagem é esta? Aquela afirmativa de Pedro nos lembra o fato de que há em tudo isso um aspecto negativo. Há certas coisas que não devemos fazer e há certas coisas que não estamos preparados para fazer. Todavia, há aquela tarefa especial para a qual estamos preparados, para a qual fomos chamados e para a qual fomos capacitados. Estou usando essa ilustração apenas porque ela nos ajuda a relembrar o ponto, porque ela o apresenta de uma maneira dramática. Quais são os nossos princípios? Em primeiro lugar, e antes de tudo, a mensagem ou sermão não consiste meramente em comentários sobre assuntos diversos. Noutras palavras, não devemos falar ao povo sobre os acontecimentos da semana, coisas que tenham ocorrido, que tenham sido manchete nos jornais, questões políticas ou qualquer outra coisa que você goste. Existe aquele tipo de pregador que depende do que lê nos jornais para apresentar a sua mensagem dominical. E ao pregar, só tece comentários a respeito do jornal. Isso é o que se chama pregar sobre atualidades. Outros homens parecem depender quase inteiramente de suas leituras. Em alguns casos, da leitura de romance. Falam ao povo sobre o último romance que leram, a sua história e mensagem e procuram infundir-lhe um toque ou aplicação moral no fim. Nesta conexão, lembro-me de uma jornalista que costumava escrever para certo jornal religioso na Inglaterra. Em certa ocasião, ela descreveu o homem que considerava como seu pregador favorito. No artigo, ela esclarecia por que razão ele era o seu pregador favorito. A razão que ela apresentou foi esta, aspas, ele sempre compartilha conosco as suas leituras, fecha aspas. Além disso, há outros que parecem pensar que um sermão é um ensaio moral ou alguma espécie de análise sobre princípios éticos, acompanhada de um apelo, de uma chamada e de uma exortação em prol de determinado comportamento ético. Para outros, a mensagem deve ser uma espécie de elevação, um tipo de tratamento psicológico.
talvez use terminologia cristã, mas destituída de todo o seu verdadeiro significado. Os vocábulos utilizados visam produzir um efeito psicológico nas pessoas, fazendo-as sentir-se felizes, fazendo-as sentir-se melhores, ensinando-lhes como enfrentar os problemas da vida. É o, aspas, pensamento positivo, fecha aspas, e coisas dessa natureza. Isso está em grande voga neste século. Em seguida, indo para um tipo mais intelectual dos aspectos negativos, temos o pensamento especulativo, o filosofar e a manipulação das ideias, tentando alcançar o homem moderno no seu próprio nível, tentando obter uma mensagem que seja, aspas, adequada aos homens desta era atômica, fecha aspas, e assim por diante. Sugiro que tudo isso está completamente errado, que essa não é a tarefa do homem que se coloca no púlpito. Por que não? Porque o mundo pode fazer isso. Não há nada especial nisso. Coloquei-o na categoria de, aspas, prata e ouro, fecha aspas. O mundo faz isso, o mundo pode fazer isso. Não é essa, porém, a mensagem que nos foi confiada. Permita-me esclarecer. Não estou dizendo que o efeito da pregação não deve ser o tornar as pessoas mais felizes, pois assim deveria ser, porquanto, conforme já frisei, ela afeta toda a pessoa. Porém, todos os efeitos e resultados obtidos são meramente incidentais, são resultados ou consequência da mensagem pregada, mas não da mensagem em si mesma. Quando eu chegar a considerar a constituição do sermão propriamente dito, esforçar-me-ei grandemente para demonstrar, porque sempre devemos mostrar que o sermão é relevante. Mas existe toda a diferença no mundo entre mostrar a relevância da palavra de Deus e pregar um sermão sobre atualidades. A aplicação de alguma notícia é incidental, uma mera consequência, não é algo primário. Esse é o tipo de coisa que o mundo, em seus clubes e sociedades éticas, filosóficas, sociais e políticas, é capaz de fazer. Mas não é o tipo de coisa que o pregador é chamado a fazer. Bem, então o que ele é chamado a fazer? Voltando agora ao aspecto positivo e lançando mão da analogia de Pedro e João diante do aleijado na porta formosa do templo, que mensagem é esta? Esta mensagem é, aspas, o que tenho, fecha aspas. Não possuo o outro aspecto, pois não é minha especialidade, não é meu dever, não tenho competência para isso. Porém, aspas, o que tenho, fecha aspas. Eu tenho algo que me foi dado, algo que me foi confiado. Recebi uma comissão, aspas, mas o que tenho, isto te dou, fecha aspas. A maneira como o apóstolo Paulo apresentou o assunto foi esta, aspas, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, fecha aspas. É isso que determina a mensagem ou o sermão como tal, é aquilo que o pregador recebeu. Outro termo empregado por Paulo, aspas, embaixador, fecha aspas, destaca isso com perfeita clareza. O embaixador não é um homem que expressa seus próprios pensamentos, opiniões ou pontos de vista, nem os seus próprios desejos. A própria essência da posição de um embaixador é que ele é um homem, aspas, enviado, fecha aspas, para falar em lugar de outrem. Ele é o porta-voz de seu governo, de seu presidente, de seu rei ou imperador, ou de qualquer outra forma de governo que, porventura, exista em seu país. O embaixador não é um homem que especula e expressa suas próprias ideias e opiniões. Ele é o portador de uma mensagem, foi comissionado para transmiti-la, foi enviado para fazer isso. E isso é o que lhe compete fazer. Noutras palavras, o conteúdo do sermão é aquilo que no Novo Testamento é denominado, aspas, a palavra, fecha aspas, pregar a palavra, fecha aspas, pregar o evangelho, fecha aspas, ou todo o conselho de Deus, fecha aspas. Uma vez que interpretemos isso, temos a mensagem da Bíblia, a mensagem das Escrituras. Em que consiste a mensagem? Consiste em, aspas, o que tenho, fecha aspas. Está limitada a isso. Foi isso o que recebi, é isso o que possuo, aspas, o que tenho, fecha aspas. Eu recebi, foi-me entregue. Não estou expondo minhas próprias ideias e pensamentos, nem digo aos ouvintes o que penso ou suponho. Antes, transmito-lhes aquilo que me foi entregue. Isso me foi entregue, agora o entrego aos ouvintes. Sou apenas um veículo, apenas um canal, apenas um instrumento, apenas um representante. Essa, portanto, é a mensagem essencial, mas isso é algo que deve ser dividido em duas seções principais.
É muito importante que reconheçamos essas duas seções principais na mensagem da Bíblia. A primeira é aquilo a que se poderia chamar de mensagem da salvação, o querigma, aquilo que caracteriza a pregação evangelística. A segunda é o aspecto didático, o didaquê, que edifica aqueles que já creram, a edificação dos santos. Essa é uma divisão principal que sempre devemos estabelecer, que sempre deve ser um fator predominante em nossa pregação de sermões e mensagem. O que quero dizer quando me refiro à mensagem de salvação ou pregação evangelística? Há um perfeito resumo disso em apenas 2 versículos de 1 Tessalonicenses. Paulo recordou aos Tessalonicenses o que realmente lhes anunciara na primeira ocasião em que estivera entre eles. Foi isso que trouxe à existência a igreja em Tessalônica. Paulo disse, aspas, eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 9 a 10. Esse é o resumo perfeito da mensagem evangelística. Paulo oferece um outro resumo em seu discurso de despedida dirigido aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando desceram para encontrar-se com ele nas proximidades do litoral, quando ele estava subindo a Jerusalém. Há uma narrativa admirável a esse respeito em Atos 20. Paulo nos faz lembrar o caráter de sua pregação. Ele pregara e ensinara, aspas, publicamente e também de casa em casa, fecha aspas, com muitas, aspas, lágrimas, fecha aspas. Qual fora a mensagem? Ele mesmo esclarece, aspas, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, fecha aspas, versículos 17 a 21. Esse foi o resumo que o apóstolo fez de sua própria mensagem. Tendo em vista os nossos propósitos, podemos expressá-lo assim. Esse tipo de pregação é, antes de tudo, a proclamação do ser de Deus, aspas, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro, fecha aspas. A pregação evangelística digna desse nome começa com Deus e com uma declaração sobre a sua existência, poder e glória. Podemos ver isso em todas as páginas do Novo Testamento. Foi exatamente isso que Paulo fez em Atenas, aspas, esse é precisamente aquele que eu vos anuncio, fecha aspas, aspas, esse, fecha aspas. A pregação a respeito de Deus que o contrasta com os ídolos, que desmascara a inutilidade, o vazio e a futilidade dos ídolos. Isso, por sua vez, nos conduz à pregação da lei. O caráter de Deus leva-nos à lei de Deus. Todo relacionamento entre Deus, por um lado, e o mundo e o homem, por outro. Tudo isso tem por desígnio trazer os homens à convicção de pecado e levá-los ao arrependimento. E isso, por sua vez, deveria levá-los à fé no Senhor Jesus Cristo como grande e único Salvador. Essa é a mensagem de salvação. É isso que chamamos de pregação evangelística. Ela se acha de modo perfeito em João 3,16. Aspas, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fecha aspas. No entanto, há também o outro, que é o ensino, a, aspas, edificação dos santos. Fecha aspas. Este lado eu também subdividiria em 2 seções, aquilo que é primariamente experimental e aquilo que é instrutivo. Não pretendo elaborar esse ponto por enquanto, mas eu o farei quando chegarmos à parte mais prática de nossa abordagem sobre este assunto. Fundamentalmente, porém, eu proponho que o homem do púlpito deve ter em mente a divisão principal, a pregação evangelística e o ensino, e subdividir a segunda nestas 2 seções, a experimental e a instrutiva. Em outras palavras, cada pregador deveria ser, por assim dizer, 3 tipos ou categorias de pregador. Há a pregação que é primariamente evangelística. Essa deveria ocorrer pelo menos uma vez por semana. Há a pregação didática, mas que se especializa no que é experimental. Geralmente faço isso aos domingos pela manhã. Há também aquele tipo de pregação mais puramente doutrinária, que eu mesmo faço em uma noite durante a semana. Mas gostaria de enfatizar que essas distinções não devem ser levadas ao exagero. Todavia,
Como orientação geral para pregador, ao preparar sua mensagem, é conveniente pensar sobre a pregação neste aspecto tríplice: a pregação para o incrédulo, a pregação para o crente, de maneira experimental e, em terceiro, de maneira mais diretamente didática e doutrinária. Agora, temos de avançar, partindo desse ponto, e observar como o pregador relaciona toda a mensagem da Bíblia com esses tipos específicos de apresentação da mensagem.